Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Negocia Cast, o seu podcast de negócios e atualidades. Hoje a gente está aqui para ter uma conversa muito interessante com o Lucas e com o Daniel. Lucas é advogado, especialista em direito imobiliário, regularização de imóveis, tem 8 anos de experiência como preposto no setor de registro no 4º Registro de Imóveis de Goiânia e é fundador do Prática Extrajudicial Expert, um programa voltado para capacitação de advogados em regularização de imóveis. E o Daniel, também advogado, com mais de 19 anos de experiência em meio corporativo jurídico, especialista em LGPD, é DPO e possui certificações internacionais EXIM em ISFS, PDPF e PDPP. Ambos são sócios fundadores do escritório Limiro e Monteiro Advogados. Sejam bem-vindos, meninos. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, doutora Bruna. Obrigado pelo convite aí, doutor Franco, muito obrigado. Muito Espero poder obrigado. contribuir com vocês aqui com esse excelente podcast, compartilhando um pouco sobre a nossa experiência e o que a gente tem a acrescentar no mercado jurídico. Perfeito. Ótimo. Da mesma forma, também gostaria de agradecer, desejar uma boa tarde e um excelente programa a todos. Tomara que nossos telespectadores aí possam acrescer, né, ao conhecimento em relação à regularização de imóveis, e é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Com certeza. Eu também estou aqui com meu sócio Franco de Velasco, Muito obrigado. CEO da Negociação Aplicada, host do Negocia Cast. E vocês estão com a palavra, meninos. Olha que beleza estarmos aqui recebendo esses amigos, não? É, realmente. Então, nosso assunto é bem extenso, bem interessante, cheio de peculiaridades e fatos. E eu só queria fazer uma certa introdução para o nosso espectador, no sentido de que todas as vezes que a gente fala a expressão regularizar algo, né, significa que algo possivelmente está errado, está em desconformidade. E na questão imobiliária, ao que me parece, o Brasil tem uma história longa sobre a questão e muitos imóveis precisam, né, de regularização. E foi daí que surgiu essa expressão regularização fundiária, nesse sentido? Seria uma primeira reflexão aqui. Claro, sim. De fato, essa reflexão que você levanta, Franco, de trazer aquilo que está irregular para algo que está regularizado, é de fato o que bem acompanha essa nomenclatura, né? Se a gente for parar a pensar na história do Brasil, que antes nós tínhamos pedaços de terra que foram cedidos por parte do Estado, né? E aquilo foi acontecendo de uma maneira muito acelerada. E foi então que vários pedaços, trazendo uma linguagem bem coloquial, sem nada tão jurídico, vários pedaços de terra ficaram sem definição de quem era proprietário. Chegou um momento que o mercado se preocupou com isso e trouxe então a necessidade de se regularizar aquilo que antes estava uma bagunça. E na verdade continua uma bagunça ainda, né? Então o termo veio no sentido de trazer aquilo que de fato deveria ser, que é um imóvel estar regularizado. Basicamente eu fiz um resumo aí de mais de 1000 anos de história, mas basicamente é isso, a nomenclatura é bem certeira a sua pontuação. Ora, que beleza. Nós sabemos que, assim, muita gente hoje vive em imóveis que não estão regularizados. Eu queria saber um pouco das vantagens de se fazer uma regularização. Vamos lá. A regularização do imóvel, ela, primeiramente, o imóvel passa a existir no mundo jurídico. Porque se a gente tem a ideia do imóvel irregular, dependendo do nível de irregularidade que ele se encontra, é como se ele não existisse no cartório. Então, o primeiro ponto é ele existir no mundo jurídico. E essa existência no mundo jurídico causa diversos efeitos. O primeiro deles é o imóvel poder ser vendido. As pessoas acham que para vender um imóvel, você simplesmente precisa fazer um contratinho de gaveta e passar para outra pessoa. Mas o Brasil exige um sistema de transferência de direitos. Isso tem uma normativa prevista na lei, que o imóvel tem que ser escriturado, depois transferido no cartório de imóveis. Então, se a pessoa ela simplesmente transfere o imóvel por um contrato de gaveta, ela não está transferindo a propriedade. Ela pode estar transferindo alguns direitos e isso não é reconhecido pelos cartórios, principalmente. Então, as vantagens, a pessoa vai conseguir vender do ponto de vista legal.
Isso tem uma série de benefícios isso. A pessoa que está comprando tem direitos protegidos e a pessoa que está vendendo também tem direitos protegidos. Suponhamos que a pessoa que comprou, a pessoa que vendeu não termina de pagar. É através de um sistema registral que você consegue ir buscar aquele valor que foi prometido naquela venda, né? Fora outros benefícios, garantia da herança, tá? A pessoa que tem o imóvel regularizado, ela garante a transferência aos demais herdeiros, a possibilidade de pegar um empréstimo, dar aquele imóvel em garantia e solicitar um empréstimo no banco, né? São vários outros, eu poderia listar aqui diversos, mas os principais são esses três. E nessa daí a gente vê uma diferença clara que muitas pessoas não conseguem entender, que é a diferença entre posse e propriedade, né? E basicamente, quando a gente fala de regularização de imóveis, a gente está lidando muito com a propriedade, que seria efetivamente, juridicamente, aquele direito da pessoa ter um bem, né? Então, e não apenas possuir o bem. E o que a gente vê muito no mercado, inclusive por isso que o Brasil é um dos campeões, né, pela extensão territorial do Brasil, por ser um país de dimensões continentais, a gente vê que a troca, a venda e compra de terrenos é uma coisa que acontece muito e, infelizmente, o aparato do Estado não consegue acompanhar a mesma velocidade e a burocracia acaba afastando as pessoas de trazer a regularização necessária para essas negociações. Então, as pessoas costumam fazer negociações informais, e por isso que o Lucas até trouxe a questão do contrato de gaveta, que prejudica ao final, né? Que isso dá a sensação para a pessoa, melhor dizendo, que ela, tendo aquele papel ali, é dela e pronto, e ninguém vai tomar. Mas, como o próprio Lucas também falou, a gente precisa trazer isso ao mundo jurídico, obedecendo às normativas legais, para que realmente esse direito de propriedade seja exercido de fato. Não só a posse, né? Aquele papel ali, em resumo, não vai te garantir muita coisa. Você precisa trazer essa experiência de fato para o mundo jurídico. E aí sim, o sistema cartorário que é o responsável por fazer esses registros. E uma outra coisa, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram nesse ramo de atuação? Por parte dos clientes em Sim, si? por parte dos clientes, por parte do cartório, enfim. O que Olha, vocês veem de mais dificuldade aqui? Vamos lá. Uma das principais situações que a gente percebe é a dificuldade do cliente entender o que é uma regularização. Essa é a principal situação. Porque se ele compreender de fato que ele precisa e que ele vai ter diversos direitos garantidos através daquela regularização, ele nem titubearia. Ele nem pensaria que ele não precisaria fazer aquilo. Então, assim, a principal dificuldade é ele compreender de fato o que é regularização. E daí surgem outras também, que é a dificuldade financeira, porque nós sabemos que o valor para pagar por uma regularização não é barato. Se você compara os benefícios atrelados ao que a pessoa vai gastar, no final das contas ainda acaba saindo vantagem. Só que a pessoa pensa assim, isso é clientes que a gente traz do escritório que falam isso pra gente. Eu morei aqui há mais de 20 anos. Que problema que eu tenho aqui? Eu posso morar mais 20 e mesmo assim não vou precisar da regularização. Só que aí a gente precisa, o nosso maior desafio é levar o nível de consciência do cliente para ele de fato entender a necessidade daquela regularização e, se eventualmente ele falece, ele vai causar um problemão para a família dele, para depois ter que regularizar isso. É uma questão muito cultural, né? Então, de mudar a cabeça desse cliente. Exato. Sim. E eu sinto também que as pessoas só vão se atentar aos problemas quando eles começam a acontecer. Tem aquela questão da atuação preventiva, né? Porque, vamos parar para pensar, a necessidade de moradia é uma necessidade básica para todos. Então, a primeira atitude para a pessoa é suprir aquela necessidade. Então, no momento que ele faz esse contrato informal, que ele já consegue passar para dentro do imóvel e ter a sua moradia garantida, para isso, na cabeça do cidadão comum, ele resolveu o problema. Porque, de fato, ele vai ter a chave da porta, ele vai abrir, vai ter a cama dele, vai trancar e ali ele vai estar sossegado. Então, ele não consegue ter essa percepção da irregularidade jurídica do imóvel, até que ocorra um problema. E aí os maiores problemas, né, que a gente até menciona, no caso do falecimento, a própria pessoa às vezes não vai saber, porque quando ela falecer, quem vai ter o problema vai ser a família. Mas também, em vida, se essa pessoa precisa vender o imóvel,
Aí ele vai ter algumas alternativas. Ou ele vai continuar na informalidade, o que vai jogar o valor do imóvel dele muito abaixo do valor de mercado, e quem está comprando sabe disso. Às vezes as pessoas não sabem o nome, mas fala que a escritura, não tenho a escritura, é um termo juridicamente, ele não é um termo correto, né, para falar da regularização. Mas a pessoa fala, meu imóvel não tem escritura, ou então, eu não tenho os documentos do imóvel, a gente escuta muito esses termos. E aí, na hora de vender, quem vai comprar sabe disso. E aí o preço cai 30%, 40% do valor de mercado. E aí quem está comprando se beneficia desse valor menor, mas quem está vendendo deixa de ter uma valorização no seu imóvel, né? Esse é um dos fatos. Outro problema muito grande, se ele vai vender esse imóvel, e valores de imóveis no Brasil são elevados, quem está comprando só vai conseguir financiamento, dando em garantia esse próprio imóvel, se ele tiver regularizado, porque o banco não aceita fazer financiamento do imóvel que está irregular. E aí a pessoa começa, só que nessa hora, vamos dizer assim, já passou da hora de regularizar, porque normalmente é quando a pessoa precisa vender com urgência, achou um interessado ali que de repente não é muito fácil achar, essa pessoa quer financiar, mas aí não dá certo. Aí ele se vê numa sinuca de bico, e aí ele quer regularizar. Mas é claro que o processamento de regularização, embora hoje seja permitido nos cartórios extrajudicialmente, ele ainda leva um tempo. A gente precisa de um tempo aqui, como advogados, a gente precisa de um tempo para trabalhar e regularizar o imóvel. Então, assim, essa questão da invisibilidade da irregularidade é um grande problema que a gente tem que superar no nosso dia a dia. Mas a gente também lida com isso, trazendo conteúdos, né, igual vocês também estão fazendo. A gente tenta, através das redes sociais, dizer mais sobre isso para que os clientes se atentem antes dos problemas acontecerem. E complementando assim, é uma situação do que é a irregularidade, né? Acho que é importante trazer isso aqui para quem estiver nos assistindo. O imóvel que é irregular, principalmente, ele não guarda relação com a pessoa que está na posse efetiva do imóvel e um documento registrado em cartório. Então, assim, a pessoa fala, mas como assim meu imóvel está irregular? Eu moro nele há 20 anos, ninguém nunca foi questionar a posse, né? Acontece que o Brasil adota um modelo de sistema registral e de direitos. Então, o que vale, a grosso modo, é o que está registrado na matrícula do imóvel. Aí você pergunta para o cliente assim, me manda a sua matrícula do seu imóvel. Ele não sabe o que é isso. Então o cliente ele não sabe, ele não tem a percepção de que o órgão responsável por registrar efetivamente que ele é dono é o cartório de imóveis. Todo mundo sabe que para você se casar, quando você nasce, você tem uma certidão de nascimento. E quando você vai se casar, você tem que registrar isso no cartório também. Isso já está plenamente de conhecimento de todo mundo, mas no caso dos imóveis, as pessoas ainda não têm conhecimento, que o documento jurídico que vale é aquele que está registrado lá no cartório de imóveis. Então, uma das principais situações que a gente pede para os nossos clientes, quando ele chega solicitando a regularização, é identificar juridicamente como é que está o imóvel, como é que está o cartório, o que o cartório fala sobre aquele imóvel. E a partir dali a gente guarda relação com a posse dele, os documentos de posse que ele nos apresenta, para mostrar isso ao cartório, a gente trazer à tona quem de fato é dono daquele imóvel. Muito interessante. Sabe, eu gostaria de fazer uma reflexão. Todas as vezes que a gente fala nesse assunto, surgem questionamentos, vamos dizer assim, de maior amplitude, né? No nosso trabalho diário com negócios, com gestão negocial, gestão contratual e outros, a gente percebe que às vezes diante do caso concreto as nossas estratégias elas devem ser modificadas e aí nós temos que ter novas ideias e quem sabe até fazer uma interpretação mais extensiva do contexto legal. E quando a gente fala de regularização fundiária, regularização de imóveis, vem sempre aquela questão do município. Ou seja, o município é obrigado a organizar, né, a área de sua extensão, naturalmente, de acordo com o direito urbanístico brasileiro e demais normas fundamentais nesse caso. Mas muito me intriga os municípios, às vezes, perderem totalmente os seus dados, os seus cadastros, ou muita bagunça,
né? Também um certo tipo de, vamos dizer assim, na busca de fazer melhoramentos e até boas políticas, mas esquece da lei, dos cadastros, do tamanho das áreas, Uhum. abre rua em cima de lote, desafeta o que não pode desafetar, afeta o que não pode afetar. Isso me assusta um pouco porque algumas áreas realmente ficam no meio dessa bagunça, né? Assim, fazendo uma reflexão. Não, com certeza. Interessante você pontuar a respeito do município, porque nessa história toda da regularização fundiária e regularização de imóveis como um todo, é porque assim, é bom trazer uma diferença, porque regularização de imóveis Hum, é um termo geral, é. né? E regularização fundiária, ela está inserida dentro da regularização de imóveis, no qual a gente vai ter regularizações por parte do município, parte do estado e parte da União. E nós temos também regularizações particulares, que você pode fazer sem intervenção desses órgãos. Então, quem nessa história toda detinha, né, vamos dizer assim, no passado, porque não está fazendo algo que deveria fazer, né? Quem detinha o direito de afetar o maior número de pessoas e beneficiar a coletividade? Obviamente é o Estado, obviamente é o município, né? E isso é interessante porque eles deveriam fazer e não fazem. E nos leva a chegar a conclusões de que não tem interesse por trás disso, né? E em grande medida a gente percebe que essas regularizações fundiárias, elas precisam de um impulso de parlamentares para que elas de fato aconteçam na sua velocidade, né? E cabe às regularizações particulares tomarem a frente disso para tentar beneficiar uma coletividade. Então, a reflexão que eu trago aqui também é que o Estado deveria fazer muito, poderia fazer muito, tem recursos para isso e acaba não fazendo e deixa de beneficiar uma coletividade. Então, você falou de recursos para fazer isso, né? Eu também julgo que o Estado tem bastante recursos e, se quisesse, teria até mais. Mas, diante do volume, né, o que eu até trouxe aqui mais cedo, né, da área da extensão territorial brasileira, que é muito grande, o volume de imóveis é muito grande, a gente passou por diversas legislações até chegar onde estamos, então muita coisa ficou perdida durante o tempo. Eu acho até que o Estado tem condições, mas o volume, sim, ainda acho que é uma coisa que atrapalha bastante. Existem dados que apontam que praticamente metade dos imóveis no país estão em situação irregular. Uau. Isso para nós, assim, é um dado alarmante, se você for parar para pensar. Não é uma exceção, mas é quase a regra do país que o imóvel esteja em situação irregular. Então, assim, o volume eu sei que atrapalha, eu creio que atrapalha bastante. Mas se o Estado tivesse mais iniciativa, principalmente em períodos não eleitorais, né, se o Estado trouxesse mais essa situação como pauta principal para o benefício da população mesmo, ele poderia beneficiar mais pessoas. Mas eu trago sempre também para quem nos procura, né? Essa é a saída mais fácil, mas não é a mais rápida. Então, muita gente tem essa situação há anos de irregularidade e, de repente, ela não sabe, por exemplo, que ela pode, por iniciativa particular, resolver esse problema. Ela não precisa esperar a atitude do Estado, a atitude do município. Ela pode resolver por iniciativa particular. Obviamente, há custos envolvidos, mas outras saídas existem, por exemplo, gratuidade da justiça. Pessoas que têm baixa condição de renda, comprovando isso perante o Poder Judiciário, a isenção de custas judiciais, ela se estende também às custas cartorárias. Né? Isso é uma coisa que, de repente, as pessoas não imaginam. E é uma bandeira que a gente levanta lá no escritório, que a nossa missão, enquanto escritório especializado em regularização de imóveis, é levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis, inclusive aquelas que não têm tanta condição financeira. Então, a gente consegue aí reduzir praticamente de 5, 6 custos que essa pessoa teria ao longo da jornada de regularização, a gente reduz para praticamente 1 ou 2 custos. Então, a gente também trabalha com essa conscientização das pessoas. Muito interessante. E também tem uma diferença em relação à finalidade da regularização, não tem?
sendo social? Qual que é? Aí você está entrando dentro da regularização fundiária urbana, né? Urbana. Isso. Que é a REURB, geralmente ela é de iniciativa do próprio poder público. Nós temos uma a social, ela é destinada especificamente para pessoas de baixa renda. Só que assim, é bom esclarecer que a regularização urbana, ela funciona bem quando há uma coletividade por trás. A gente tem quadras e mais quadras ali a serem regularizadas, né? Na época que eu estava trabalhando no cartório, eu tive acesso a algumas regularizações que tinham 3 ou 4 pessoas só. Que Uhum. ela iniciou mesmo, a própria pessoa pode iniciar, pode ir na prefeitura fazer aquilo ali, só que são a exceção. Chegou para mim, em 8 anos que eu trabalhei lá, chegou umas 2 vezes, assim. Caramba. A maioria chegava, era quadras e mais quadras. A gente passava dias registrando aquele número de regularizações. Isso tem a regularização social. E também tem a regularização com um propósito específico, que pode, inclusive, ser até de condomínio fechado de luxo, tá? Que é uma iniciativa do poder público, tem custos envolvidos, tá? E não é para pessoas de baixa renda. São áreas e mais áreas que precisam ser regularizadas. O Estado percebe que há uma crescente de pessoas indo para aquela área e há uma necessidade de colocar documento ali naqueles imóveis. E é claro, se for do interesse do Estado que aquelas regularizações aconteçam, inclusive até para cobrança de impostos posterior, de fato o Estado vai se mover no sentido de providenciar aquela regularização. Que interessante. Eu queria trazer uma outra reflexão e até um assunto até ainda mais curioso. Por vezes nós encontramos discussões jurídicas em torno da regularização que também são extensas e bastante curiosas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, olha, eu tenho um amigo que tem uma área no município de Aparecida de Goiânia. Essa área está registrada, normal, a princípio regularizada. E é uma área bastante extensa, bastante interessante sob o ponto de vista econômico-financeiro. Mas aí agora resolveram então dar uma finalidade a essa área através praticamente do contrato de superfície, enfim, seria basicamente isso, né? Ou seja, enfim, uma locação de extrema duração no tempo, né? Basicamente. E aí descobriram que naquela região existe ali critérios hoje legais muito pesados para quem quer montar qualquer coisa, né? Diante do crescimento daquela micro-região. Então, nós estamos certos em dizer, diante de um quadro, diante de um cenário desse, que o assunto pode ser estendido também até para o aproveitamento econômico de uma propriedade, eh, e até sob o ponto de vista de utilização de legislação, de liberdade econômica e de um direito urbanístico mais extenso. Então, me parece que o assunto é bem rico mesmo, né? Não, bastante. De fato, quando você percebe a, a extensão da utilização de um imóvel, ele é para diversas finalidades. A que a gente mais conhece é a utilização para moradia, né? Quando passamos para a área empresarial, você percebe que a utilização do imóvel pode ser para diversas situações. Inclusive o próprio Estado, por meio de algumas concessionárias de serviço público, acaba utilizando parte dos imóveis particulares para instalação de redes elétricas, por exemplo. Uhum. Que aí entra basicamente o direito de superfície, entra servidões que o Estado precisa para poder conceder ali a utilização daquele imóvel. Então, a pauta imóveis, ela é muito extensa, né? A utilização do imóvel para fins moradia, de comércio, tem diversas situações que precisam ser analisadas, especialmente as regras estabelecidas pelo município, né? E aí entra uma questão de competência de legislação aí para saber qual órgão vai ser o competente para estar regulando a matéria naquela situação específica. Por exemplo, você citou a respeito da utilização por parte da exploração daquele galpão, né? De um Isso, pedaço daquela área. daquela área. E o município estabeleceu diversos requisitos ali com base no cenário daquele município,
né? Então é preciso analisar caso a caso Isso para tem muito a ver com o verificar. plano diretor também. Tem também. Tem que verificar o que o município, né, entende daquilo. Exemplo, se nós estamos próximo a um aeroporto e a utilização daquele bem seja para a construção de um edifício, por exemplo, o plano diretor não vai permitir. Porque existe ali uma questão que atrapalharia, né, o cenário Limitação, né? aeronáutico ali e isso causaria um certo problema. Então veja a amplitude da utilização do imóvel. Ele pode ser utilizado para diversas situações, mas é preciso analisar caso a caso para verificar o motivo pelo qual há aquela restrição, há aquele impedimento ali. Que interessante. Tem algum caso emblemático que vocês se depararam nesses 8 anos de experiência? 19 anos de experiência, gente, é muita coisa, é muito muita tempo. coisa. O que teve algum caso que vocês tiveram assim, nossa, nunca imaginei que isso pudesse acontecer? Que não pudesse acontecer, a gente, se a gente for parar para pensar, a gente pode encontrar algum. Mas teve um recente, que inclusive eu e o Daniel, a gente estava conversando no escritório esses dias, uma pessoa procurou a gente, né, Daniel, para regularizar o imóvel. E ele vai lembrar do caso. Ainda não lembrou porque eu não contei. Vamos ver. Sei o que eu tô pensando. A pessoa procurou o nosso escritório para estar regularizando o imóvel. E ela acreditou que o imóvel estava ok. E falou, não tem ninguém lá, tem muito tempo que eu não vou lá, mas o imóvel é meu. Queria que vocês olhassem a documentação e tudo mais. A gente foi, né, como a gente sempre faz, fizemos o GPS da regularização, que de fato é uma análise que nós fazemos inicial, para identificar como que o nosso escritório vai trabalhar e também para saber qual a solução jurídica que a gente vai trazer para aquele caso do cliente. Identificamos que o imóvel estava no nome de uma outra empresa. Pegamos a certidão de matrícula e mostramos para o cliente. E entramos em contato com ele e explicamos a situação. O que aconteceu? Há pelo menos uns 20 anos atrás, uma empresa vendeu para ele. Tudo bem. Ele perdeu a documentação. De fato, foi uma situação que nós não conseguimos encontrar nenhuma solução, inclusive, porque ele tinha perdido a documentação. E essa empresa, depois de passado muitos anos, como não houve uma escrituração para o nome dele e o registro devido, essa empresa vendeu para outra empresa. Sim. Né? Comercializou os imóveis dela e tudo mais. E simplesmente o nosso cliente perdeu o seu imóvel. E ele Porque acreditando que era dele. Ele acreditando que era dele. Sim, efetivamente ele comprou o imóvel, pagou por ele, negociou, quitou, mas simplesmente ele não Não tinha cuidou como do imóvel, Provar, né? também. estava à distância e perdeu toda a comprovação, né? Uau. Então, e durante esse tempo, a gente também utiliza bastante provas para comprovar que o imóvel é da pessoa. A gente utiliza talão de energia, IPTUs pagos. Neste caso em específico, o lote ficou lá parado. Era uma região mais afastada, talvez, um loteamento que não foi muito desenvolvido. Mas ele não tinha nenhuma comprovação e não pagou IPTUs E também não fez o registro. e não Não fez o fez. registro, que ele deveria ter feito logo na Sim. compra, né? A gente indica isso para todos os clientes, né? Olha, não perca tempo, faça logo seu registro e evite problemas como esse. Só é dono quem registra, né? Só é dono quem registra, exatamente, Bruno. Esse é um mantra lá do nosso escritório. Mas o que foi o fato, assim, que deu mais pena do cliente, vamos dizer, é que depois de todos esses anos, vamos supor que uns 20 anos, né, igual o Lucas mencionou, quando a gente puxou o registro, o imóvel foi revendido pela empresa, a loteadora, eu acho, no ano anterior. Então, assim, ele foi se atentar Meu Deus. logo depois que foi feita essa nova venda. Claro que assim, é uma discussão tremenda, mas nesse caso em específico, né, a gente teve que apresentar para o cliente que realmente houve a perda do imóvel. Acho que isso daqui é o maior temor de todos do nosso perfil de clientes. Perder o imóvel, perder aquele patrimônio que você levou a vida inteira para conquistar, que é tão importante para você. Por muitas vezes é um único patrimônio Nossa, que de uma triste. família. Então, nesse caso não era, mas ele não se atentou como deveria e sofreu a penalidade máxima, né? E no caso desse cliente, ele não tinha nenhuma documentação. Ele nos disse que ele perdeu de fato, né, aquela pastinha cheia de documentos. Sim. Ele falou, não tem documentação nenhuma, né? E aí a gente não tinha como fazer mais nada, porque nós trabalhamos com provas, né? Se eventualmente a gente fosse ajuizar uma ação, nós precisaríamos de provas para mostrar para o juiz que de fato ele é dono daquela área, né? E assim, então, essa de que você não é dono do imóvel enquanto você não registra, ele experimentou na pele. A gente sentiu pena, não temos o que fazer, mas fica de alerta para outras pessoas que possam estar na mesma situação e providenciarem de fato essa regularização.
levarem os documentos que tem que fazer, porque você nunca sabe o problema que pode acontecer no dia seguinte. Você tem consciência do dia de hoje. E a vida é um sopro. Se eventualmente acontece um falecimento, se acontece qualquer outra coisa, a empresa vai falir, acontece alguma coisa nesse sentido, atrapalha toda uma cadeia de regularização. Então, enquanto você consegue e você pode, é melhor fazer logo. Só complementando, né? Inclusive, o Lucas trouxe aqui o GPS da regularização. Foi uma maneira que nosso escritório encontrou de poder colocar luz a essa situação imobiliária antes mesmo da pessoa processar qualquer regularização. A gente entendeu que o mercado ele é carente, as pessoas são carentes de saber a real situação jurídica do imóvel, primeiro de tudo, porque muitas vezes aliás, isso acontece demais no escritório. A gente recebe comunicações dos nossos clientes falando, não, é só aquilo, é só isso, não. Mas olha, de verdade, Nunca é só aquilo. nunca é só aquilo. Nunca é só aquilo. Então, verdade. a gente porcionou o nosso serviço, né? Ao invés de a gente entregar a regularização como um todo logo de cara, a gente permite aos clientes que nos procurem e que paguem um valor reduzido por essa primeira parte, que é muito importante, por isso que a gente chama de GPS. Quando você quer chegar a algum lugar, a primeira coisa que você faz hoje em dia, né, antigamente não, mas hoje em dia que tem, é colocar no GPS a rota para te levar aquele caminho. Então a gente entende que, nesse primeiro momento, a gente consegue entregar a melhor rota jurídica para que essa pessoa possa regularizar o imóvel. Então a gente sabe do número de imóveis irregulares. A gente sabe que muitas pessoas têm uma consciência média e a gente eleva a consciência para que essas pessoas saibam da necessidade e a gente entrega a menor porção do serviço para que ela esteja segura do caminho que ela deve seguir. Por isso que a gente chama de GPS da regularização. Que demais, eu adorei a nomenclatura. Muito interessante. Sobre o prática extrajudicial expert, como funciona? É para advogados, né? Assim, deixa eu te explicar como que surgiu isso, né? Basicamente, durante essa minha experiência no cartório, eu tive a oportunidade de treinar outros colaboradores. Que meu ex-chefe, ele pedia para mim sempre passar o conhecimento que eu havia adquirido para os novos colaboradores lá da serventia. E nisso foi despertando em mim um interesse em dar aula. Aí eu pensei, olha, e quanto mais eu falava disso para os meus colegas advogados, principalmente na pós-graduação, eles falavam para mim, Lucas, você tem que gravar um vídeo sobre isso, você tem que fazer uma live sobre isso, fala sobre essa situação. E foi então que eu senti essa necessidade de levar aquele conhecimento que eu havia adquirido na serventia para outros colegas que estavam com dificuldade na regularização. Então, é basicamente aulas que eu dou online para aqueles que têm interesse para avançar na regularização de imóveis. Que legal. Então é só o pessoal te procurar para poder. Isso. Começar. Através do meu Instagram, Lucas Monteiro, @LucasMonteiro_ADV, a gente sempre compartilha aulas por lá para capacitação. Maravilha, sensacional. Que beleza. Posso puxar uma sardinha aqui Com do meu certeza, sócio? por favor. Pois não. Eu acho que isso é um diferencial muito grande para todos nós e na nossa parceria, inclusive, com a negociação aplicada, porque a gente consegue trazer uma prática por detrás do balcão, né? O Lucas trabalhou muito tempo nos cartórios e a gente julga que grande parte da morosidade ou da demora dos processos de regularização é porque os próprios advogados não entendem exatamente quais são os requisitos que precisam ser cumpridos ou eles não pensam com a cabeça do cartório. Então, nós trazemos isso daí à mesa, né, na hora de negociar com o cliente, porque a gente consegue oferecer soluções que, por muitas vezes, utilizam atalhos que vão trazer economia financeira, muitas vezes, e também economia de tempo para aquelas pessoas que precisam da regularização mais rápido. Então, eu acho que isso daí é um ponto fundamental. E, como o próprio Lucas falou, essa iniciativa de estar ensinando outros advogados também a trabalharem dessa forma mais célere, né, e se atentando aos requisitos principais, acho que é uma característica muito forte nossa. E deixa eu só comentar uma situação interessante aqui. É engraçado, mas quanto mais eu me preocupei em dar aula, mais conhecimento eu adquiri. Parece que quanto mais você ensina, mais aquele conhecimento fica em você, sabe? Ele Então, se consolida. se consolida, Sim. exatamente. Então foi muito interessante porque é engraçado eu falar isso, porque na época da faculdade, só voltando aqui alguns anos atrás, eu tinha vergonha de apresentar trabalho na faculdade.
Então, assim, situações no qual eu era o centro das atenções, isso me causava calafrios, eu ficava com Impossível medo. pensar, Você né? acredita A gente nisso? conhece o Lucas, Não é? impossível. Não, eu ficava com receio de apresentar trabalho sozinho, aquela coisa toda. E eu destaco que foi o cartório que me permitiu ter esse acesso a um pequeno conhecimento ali para um grupo de pessoas, no qual me fez despertar para dar uma aula online, né? E a gente já participou de palestras, vocês já foram também. E hoje eu faço isso com maior tranquilidade. Eu vejo que é uma barreira que eu enfrentei e hoje eu acredito que eu posso estar ajudando aqueles que têm interesse no que eu sei um pouquinho. Com Nossa, certeza, com sensacional. certeza. Eu queria falar um pouco assim da integração dos nossos serviços, ou seja, a negociação aplicada é uma empresa que tem um portfólio de serviços específicos, estratégicos, muito ligado ao ambiente de gestão, principalmente gestão de negócios de longa duração e, vamos dizer, né, a extensão dos negócios para a área do investimento e tudo mais. E nesse sentido, a gente vê na regularização, em todos os termos, oportunidades de mercado na parceria que temos com vocês. E eu queria saber de vocês, assim, o que é o futuro próximo dessa regularização num sentido mais prático? Ou seja, será que poderemos estender sempre a nossa parceria para negócios importantes e que exigem um olhar muito mais profundo e dedicado? Nossa, que pergunta interessante, hein, É. Daniel? Olha, eu tenho certeza que eu e meu sócio vamos responder. Nós dois faremos essa resposta. Mas deixa eu falar o que eu pensei aqui, quando você estava dizendo, porque é o seguinte, algo que eu converso muito com o Daniel lá no escritório é o seguinte, a regularização de imóveis em si, ela é uma prestação de serviço, que pode ser por iniciativa do poder público ou pode ser por iniciativa do particular. E ambas precisam de um assessoramento jurídico. Só que nós precisamos entender também qual que é o motivo dessa regularização. Se nós temos a regra de ter um imóvel regularizado, é porque isso é o que a legislação estabelece como algo padrão. Se algo foge do padrão, diversas situações prejudiciais acontecem. Aquilo que a gente mencionou, sobre o imóvel não poder ser vendido, a garantia da herança não é garantida. Uhum. Então, pensando nessa parceria nossa e pensando na ampliação do mercado, no interesse na aquisição de imóveis especialmente, percebemos que algumas pessoas, alguns investidores, acabam indo atrás dos imóveis irregulares na intenção de comprar um imóvel na baixa e vendê-lo na alta. No sentido Uhum. de Uma ter questão de uma mercado questão de mesmo. mercado especificamente, aquilo que Uhum. você falou. É exatamente o que você disse. Então, nós percebemos o interesse, inclusive a gente tem parceria com uma imobiliária aqui em Goiânia, no qual o sócio deles está atrás de um imóvel para a gente regularizar, e o objetivo dele é 100% econômico. Ele não está pensando na Uhum. garantia do juri. Claro, por trás isso a gente sabe o que acontece, mas é uma questão de mercado. Então isso acaba abrindo os olhos para investidores que, se eventualmente quiserem estar investindo no imóvel, comprando ele na baixa, que seria o imóvel irregular, ele vai precisar de um assessoramento jurídico para estar tendo a certeza de que ele está fazendo um bom negócio. Porque o maior risco hoje é você comprar um imóvel problemático, seja ele irregular ou não. Porque até o imóvel regularizado ele pode sofrer alguns problemas ali. Sim. Né? Alguma nulidade, alguém que não está querendo vender, alguém que não quer assinar, aquilo tudo tem todo um problema. Mas o imóvel irregular, ele detém essa característica mais de risco. E é preciso de um assessoramento jurídico para garantir que ele faça um bom negócio. Então, assim, até falei pro Daniel, Daniel, surgindo a oportunidade, nós vamos comprar imóvel na baixa também e vamos pensar nessa possibilidade de investimento, porque é um bom negócio. E por trás do escritório, como nós temos o GPS, a gente vai passar o GPS ali naquele imóvel e verificar se de fato vai ser um bom negócio. A proposta é muito tentadora para quem quer investir, né? Uhum. Principalmente em imóveis, que é uma cultura, não só no nosso país mesmo, mas como um todo, é uma cultura investimento em imóveis. E os imóveis irregulares, por muitas vezes, eles são
como se diz, os corretores, os compradores viram a cara para imóveis irregulares. Né? Assim como eu abordei anteriormente, quando a pessoa vai comprar um imóvel e ela sabe que há problema nos documentos do imóvel, ele é descartado de cara. Isso é uma oportunidade. Para quem tem essa habilidade jurídica de poder olhar e avaliar se existe um bom caminho a ser seguido, um caminho mais curto, um caminho mais longo, um caminho viável, tá aí uma oportunidade de negócio. Para quem quer comprar itens mais baratos e depois vendê-los mais caros. Hoje em dia tem muita gente que faz dinheiro com leilão, né, de imóveis. Isso está mais difundido. A gente entende que os imóveis irregulares têm a mesma finalidade. Porque é uma oportunidade de mercado. Quem às vezes precisa vender, precisa com pressa, e ele de repente não tem tempo para esperar regularizar, ou não tem caixa para poder fazer essa regularização. Então, o investidor de olho nisso e com o capital no bolso, ele chega, ele consegue resolver o problema de quem está vendendo. Com a assessoria jurídica, ele sabe que é viável sim uma regularização, ele coloca o imóvel na carteira, regulariza e vende a valor de mercado com um ganho aí que pode ser bastante significativo, dependendo do valor do imóvel. E esse ganho pode ser até 50% do valor do imóvel. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. Então, se você parar para pensar, essa irregularidade faz o imóvel perder muito valor. Quando ele está no mercado regularizado, ele é muito reconhecido. Inclusive, essa área que a gente está, né, conversando com o corretor lá e tudo, a pretensão é que se faça uma incorporação imobiliária. Então, veja por parte da incorporadora, qual que é o interesse dela? Econômico. Levantar ali umas 4 ou 5 torres, só que o imóvel hoje está irregular. Então, para que avance aquele empreendimento, é preciso de uma assessoria por trás para viabilizar aquela incorporação. O cartório não vai aceitar uma incorporação se o imóvel estiver irregular. Entende? Justamente. Realmente é um assunto muito rico e eu tenho certeza que nós trabalharemos em vários casos, né? Enfim, já estamos inclusive com pré-propostas, com propostas em estudo. E a riqueza do assunto é também muito ligada a fatos sociais, fatos econômico-financeiros, fatos essencialmente políticos também, porque muitas vezes quando a gente fala a palavra legislação, muita gente só pensa no jurídico, mas propriamente também não é só o jurídico, né? Então, acredito que o nosso tempo... Como é que tá nosso tempo? Chegando ao fim. Aí tá pegando, tá vendo, né? O relógio já tá na cabeça, já. Justamente. Dizer que é um prazer recebê-los aqui. Tanto o Daniel quanto o Lucas fazem parte do nosso núcleo de imobiliário e regularização da negociação aplicada. Né? Inclusive, em fevereiro desse ano, lançamos o nosso projeto. Temos lá uma equipe completa, tendo arquitetos, engenheiros, topógrafos, tem muita gente, Tem muita né? gente. Fizemos um evento, foi muito legal. E agradecer de coração por vocês estarem aqui, pelo convite, por ter aceitado o convite, né? E por participarem da construção da empresa desde o início com a gente. Ok, gente, pra gente é um prazer, tá? Vir aqui compartilhar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Eu e o Daniel, a gente até brinca que se a gente parar para conversar, a gente nem acaba nem trabalhando. Tanto que a gente tem ideias, então a gente conversa sobre regularização de imóveis. E para a gente é um prazer, a Limir e Monteiro Advogados, estarem com essa parceria com vocês. Tá? Agradecemos mais uma vez o convite e chamem mais vezes, a gente vai vir também. Se chamarem, a gente vai vir. Eu gostaria de agradecer, Bruna, Franco, obrigado por essa parceria e pelo convite, por a gente poder estar aqui demonstrando um pouquinho mais da nossa expertise. Gostaria de agradecer a todos que assistiram e têm interesse no assunto, disponibilizar, claro, o nosso escritório. Sim, e a nossa parceria. Onde que a gente consegue encontrar vocês? Nós temos o nosso Instagram, é @limiroemonteiro, e também temos o site limiroemonteiro.com.br. Todos os nossos contatos vão estar lá. Enquanto a nossa parceria com certeza será frutífera, eu tenho certeza absoluta que esse número de imóveis irregulares geram inúmeras demandas em que a gente com certeza vai poder atuar bastante. Pode Muito contar obrigado. com a gente, então. Fora que o mercado está sendo afetado, né? Quanto mais imóveis irregularizados a gente colocar no mercado, o mercado ele vai se beneficiar também. Com certeza. A economia gira, todo mundo fica É feliz. isso aí. Então, vamos juntos garantir
o direito social à moradia para todos. Perfeito. Né? Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado. Pessoal, abraço. muito obrigada pela audiência. Estamos no www.negociaçãoaplicada.com.br e também no Instagram, @negociaçãoaplicada. Até o próximo.